Olha só, pessoal, a gente tem mais uma charge. Essa semana são duas. Vamos colocar aí na tela e essa diz respeito a um outro tema, né? Temos um casal neste momento, né? Ele está sendo carregado pelos pagadores de impostos, né? Está sendo carregado pelos trabalhadores. Mas a cama parece ser luxuosa. O Lula de touca. Ah, que fofo! Ele tá parecendo um anão da Branca de Neve, mas mais feio. Senhorzinho, né? Senhorinho. Exato. É isso. Aliás, as charts são sempre excelentes. A gente tem uma, nessa semana, mais de uma por semana. Para você que quiser compartilhar, corre no nosso Instagram, corre nas nossas redes sociais, no Twitter também, e compartilha de lá as nossas charges, porque já aconteceu do nosso traço aí do Schmock, dá trabalho fazer, isso é pensado, é um trabalho de inteligência para conseguir colocar, né, se expressar nesse traço rápido. E aí o pessoal acaba tirando ali a marca d'água, o logo da Oeste e, claro, a assinatura dele, né? Não vamos ser injustos. Então, quando vocês quiserem compartilhar, corre nas redes sociais da Revista Oeste. É até bom para dar uma espiada no nosso conteúdo. Sempre tem material novo por lá. Por quê? Cris, eu mostrei o senhor Luiz Inácio porque ele também deu no pé, né? Ele também se mandou para Portugal no dia seguinte, antecipou a viagem. Fuga. Acabei de chegar de lá, Silvio. Que prazer estar no Brasil e estar longe de Portugal nesse momento. Meu Deus eu acho do que ele céu. ficou esperando você voltar. Quando você é sua. Porque olha só, olha a coincidência. Quem está assistindo a gente vai concordar comigo. A Cris voltou, aí na quarta-feira ela estava no Oeste Sem Filtro. No dia das imagens. O que o Lula fez foi na quinta. Ah, olha só. Tem coisa aí. Talvez, mas eu lamento dizer, querido presidente do desgoverno brasileiro de 2023, tem muito brasileiro em Portugal, eles não estão muito satisfeitos de ouvir as notícias aqui do Brasil. E estão armando uma tremenda recepção. Uma recepção para lembrar que lugar é na cadeia. Né? A gente sabe a frase que o pessoal gosta de gritar, mas vou aproveitar aqui e comentar muito brevemente a charge, o que eu ouvi enquanto eu estava em Portugal, dos brasileiros que estão lá e de muitos, mas muitos mesmo portugueses que acompanham com tristeza o que acontece no Brasil hoje, é que o novo apelido da primeira-dama brasileira é Esbanja. Eu não sei se isso rolou em memes por aqui, mas eu achei bastante adequado. Esbanja é um apelido que lhe cabe muito bem, especialmente depois daquela mesa de 200 mil que até o petista baiano Rui Costa, da Casa Civil, atualmente coordenando, né, o ministro dos ministérios ali, disse, não, querida, não, 200 mil não dá. Uma bolsinha de 21.400, uma sandalinha de 5 mil, uma caminha de 42 mil, um sofazinho básico de 65 mil, com o dinheiro do pagador de impostos, ainda vá. Mas uma mesa de 200 mil é demais. Vamos segurar um pouquinho essa vontade de esbanjar? Então, o meu comentário limita-se a isso. Eu vou aproveitar aqui e também entrar na rodada da leitura de lugares aqui. Tem Alagoas, Maceió, tem Rio Grande do Norte, muitos lugares quentes, mas o Bruno Botti falando de Travesseiro no Rio Grande do Sul. Eu não sabia que existia uma cidade brasileira com esse nome, adorei. E a mensagem dele é simplesmente 11 graus agora. Te entendo, tá, Bruno? Te entendo mesmo e prepara aí as cobertas, porque aqui em Curitiba vai às 7 essa madrugada. Eu imagino que em Travesseiro, no Rio Grande do Sul, além de travesseiro, você vai precisar de muitas cobertas. Paulo Sena, de Boston, mandando um alô para nós. E aí eu queria trazer umas contribuições, além dos locais, né, de onde estão nos acompanhando, especificamente de dois dos nossos participantes aqui do chat. A Maria do Carmo Sampaio Cohen falando o seguinte, dia 1º de maio nas ruas. E o Paulo Tesla Vieira de Almeida, todos nas ruas já. Quero ver prenderem a multidão em lotes. É isso aí, vamos lá, no embalo então, Lucas de Uruguaiana, Lenice de Blumenau, cidade incrível que viveu uma tragédia, né? Lucimar Moraes lembrou que o Lula nessa foto na chat parece o Dunga, o Márcio Sanches do ABC aqui de São Paulo e o Eduardo Vieira de Maricá. O fato é que nestas viagens, vamos ver como é que vai ser em Portugal, eu aposto que não será diferente, o Lula tem dito muita bobagem.
e algumas delas acabam colocando o Brasil numa situação, numa saia justa do ponto de vista de geopolítica internacional. Por exemplo, as declarações em relação à guerra da Ucrânia, né? Enfim, colocando como se o Brasil... Primeiro que o Brasil é um anão diplomático neste governo, não deveria se posicionar ainda mais em relação a uma guerra em curso há mais de um ano na Europa. Segundo, que ele coloca o Brasil num eixo que é um eixo russo nessa história, né? Nem quando o Brasil teve um ditador populista na Segunda Guerra, o Brasil não foi colocado do lado errado da história. Mas o fato é que o Lula acaba fazendo isso. Esse olhar sobre as declarações do Lula e como isso atrapalha o Brasil, inclusive houve reação dos Estados Unidos, da Casa Branca, por causa dessas declarações. É o tema do artigo do José Roberto Guzzo desta semana, também muito bom. Nós vamos ler um trechinho amanhã no Oeste Sem Filtro, amanhã à tarde. Flávio, você que entende de política internacional, para a gente dar um pitaco aqui, de fato, o Brasil, no governo Lula, o Lula tem colocado o Brasil numa posição complicada. Muito complicada por conta do seguinte: o Lula ele foi apoiado por simplesmente quase todos os países do mundo, isso de uma maneira descarada. Até o nosso colunista da Oeste, o Flávio Gordon, ele comentou que algum jornalista não lembro se do G1, da Globo News, comentou que os embaixadores estavam dizendo: olha, o Lula está sendo extremamente mal agradecido depois do apoio que nós demos para a sua eleição. Peraí, isso é uma interferência americana numa eleição brasileira. Se isso for investigado a fundo, significa que essa eleição precisa ser cassada, a chapa inteira. Não estou falando de impeachment, estou falando caçar a eleição, a chapa inteira. Pegar o TSE, investigar o TSE, bloquear lá telefone, quebra de sigilo um por um de todo mundo do TSE só por conta disso. Eu só estou deixando um recadinho aqui, sabe, para os nossos deputados, porque isso é uma das coisas mais sérias do mundo. Causou impeachment do Trump com uma narrativa fake de interferência russa, que depois os próprios autores disso aí desencanaram de levar a ideia para frente. Mas isso está acontecendo no Brasil. Mas, ora, o Ocidente estava apoiando o Lula, o Oriente também estava apoiando o Lula. Eram pouquíssimos países ali que tinham uma postura um pouco mais neutra ou, de certa forma, ali dar uma olhada e falar assim: olha, nós temos relações muito boas com o Bolsonaro, não precisamos de nada disso, e países razoavelmente relevantes na cena geopolítica como Hungria ou Israel. Ora, o que a gente está vendo é que o Ocidente apoiou o Lula dizendo: olha, tem uma guerra na Ucrânia. Por que o Brasil importa tanto agora? E por que o mundo, ao contrário dos anos 80, está tão de olho no Brasil? Por causa do nosso agro, por causa do nosso gado, sabe? Aqui a gente tem uma tendência de pensar numa maneira do Brasil muito litorânea, pensando em grandes centros metropolitanos. Ora, isso não interessa para gringaiado. O que interessa é lá o Mato Grosso, é Goiás, é Tocantins, entendeu? Onde tem gado, onde tem carne. Por um fator muito simples, nós alimentamos 1/5 do mundo. Você falou de uma guerra, por exemplo, aumenta a guerra da Ucrânia, começa a colocar mais países, ou então você tem uma invasão de fato da China em Taiwan. A China está um pouco contida nessa questão nas últimas semanas, mas vai que acontece uma coisa como essa. A grande questão do Ocidente é dizer: Lula, olha só, tapinha nas costas, nós te apoiamos, cadê? Nós queremos comer carne, deixar o exército de lá comendo grãos. Quem é que vai comer carne? Aí chega o Lula e fala: ora, meu alinhamento automático é com Rússia e China, dois comunistas, né? Um ex-KGB, o outro que criou a ideia do terceiro mundo. Eu tinha avisado sobre isso, que o Lula iria abandonar a neutralidade brasileira em relação à guerra da Ucrânia, que é apoiada por direita, esquerda e centro entre todos os embaixadores com quem eu conversei, e ex-diplomatas e assim por diante, e falar: olha, eu vou apoiar a Rússia, claramente, eu vou apoiar a China. Exatamente o que ele fez, exatamente o que a Dilma está fazendo agora no Banco dos BRICS, e todo mundo riu da minha cara. Bom, tá aí para vocês agora a bucha de vocês.